Agora vamos começar a aula. Bom dia. Portanto, aula passada falámos de funções, se bem se lembra, e eu dei um trabalho de casa. Alguém fez? Esforrei bem o teste. Ora bem, fazer uma função de cálculo e retorno do produto interno de dois vetores, de forma a poder ser feito aquilo, em que dois eram os vetores e um é o outro. Portanto, neste caso, a função que nós obtemos seria qualquer coisa do género. Onde é que está? Aqui. Vou aumentar aqui o tamanho. Como é que está a fonte disto? Pode ser maior. Ok, portanto, novamente, para definir uma função, usamos a palavra def e damos o nome. Agora precisamos das... Aliás, deixa-me só aqui dizer que isto é Python, para aparecer em cores. Agora temos de receber os parâmetros. Quais é que são os parâmetros neste caso? De um dot product. Se olharmos para aqui, temos 4 parâmetros numéricos. Apesar de que não interessa muito que são numéricos ou não, porque os parâmetros em Python não têm tipo. Neste caso temos um x1, um x2, um x1, y1, um x2, um y2. E agora o resultado de um produto interno é com, o que é que quer dizer com? Eu não tenho a operação com. Mais y1, y2. Portanto, se neste caso, agora eu quiser testar isto, dot product, vamos usar este caso de teste, 2, 0, 1 e 1. Vamos escrever o resultado. Escrever isto e dá o valor 2, que é o que faz sentido neste caso. Não é? Correto? Não se esqueçam que o produto interno é uma projeção, de certa forma. Bem, portanto, se eu tenho, neste caso, este primeiro vetor, o 2, 0, e tenho aquele outro vetor, 1, 1, basicamente, eu estou a ver o quão ao longo deste é que este seria projetado, que neste caso será à mesma 2 de distância. Dúvidas acerca de funções, para já? Nada? Ok. Vamos continuar.
Matéria de hoje. Vamos falar de funções recursivas, vamos falar de strings e vamos falar de cláusula contínuo. Não sei se vamos ter tempo para isto tudo, mas vamos ver até onde é que chegamos. Ora, vamos começar pelas funções recursivas, que é sempre um bonito nome. O que é uma função recursiva? Uma função recursiva é uma função que se chama a ela própria. E vocês perguntarão, mas porquê que é que uma função se deve chamar a ela própria? Essencialmente, por exemplo, pensem num caso como um fatorial. Vocês lembram-se do que é o fatorial? Sim? Portanto, num fatorial, nós temos algo deste género. Portanto, por exemplo, se nós fizermos o fatorial de 5, isto é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Portanto, isto neste caso dá 3 vezes 3, 2, 6, 6 vezes 4, 24, 24 vezes 5 dá... 96? Podia ter feito a conta antes. 4, 20. É mais fácil fazer ao contrário. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Tipicamente é mais fácil fazê-las ao contrário do que naquela ordem. Mas é rule of thumb. Pronto, portanto, agora, para calcularmos um fatorial nós tínhamos várias maneiras possíveis, correto? Acho que não é difícil de imaginar que podíamos fazer isto com um ciclo for, por exemplo. Vamos olhar, por exemplo, podíamos chegar aqui e usar e dizer, ora, eu quero ir desde o 1 até n mais 1. Percebem porque é n mais 1, correto? Tínhamos de ter um acumulador, que tem de ser inicializado a 1. Portanto, vamos ver, por exemplo, fatorial de 5, a ver se isto está certo. Eu tenho aqui um n. 120, como nós esperávamos. Ok? Isto funcionava perfeitamente. Mas existe outra maneira, e há casos em que este tipo de solução para uma função deste género, que depende das coisas antes, não seria tão fácil de fazer. Portanto, o que é que nós queremos fazer nesse caso? Basicamente, vocês reparem que ter uma coisa deste género, portanto, 5 fatorial é igual àquilo, não é? Como nós vimos, mas também é igual, por exemplo, a 5 vezes 4 fatorial, correto? E por aí em diante. Ou seja, nós podemos definir o valor atual da função com valores que vieram antes, não é? E, portanto, podíamos fazer uma função deste género. Reparem o que está aqui a acontecer. A função chama-se ela própria. Da mesma maneira como eu tenho aqui. Ou seja, para cada chamada à função, ele vai chamar para o número abaixo. Vamos olhar para isto sob o ponto de vista de seguir a função. Portanto, temos um fatorial de 5. O fatorial de 5 entra ali no n. Portanto, o n é igual a 1? Não. Então, o resultado vai ser igual ao n, 5 vezes o que é que vem do fatorial. Portanto, aqui a parte importante é n vezes fatorial de n menos 1. No nosso caso, n é 5 e, portanto, n menos 1 é 4. Ora, este vai fazer o mesmo, ou seja, isto vai, neste momento, chamar isto outra vez. Ou seja, ele ainda não vai fazer o return erro enquanto não executar isto, esta chamada. E, portanto, vamos aqui outra vez. Se o r for igual a 1, não é 4, então r igual a r, blá blá blá. E, portanto, vamos fazer a mesma coisa. O r vai ser igual a 4 vezes fatorial de 3. E vamos fazer isto outra vez. Vamos fazer a recursão.
Portanto, isto fica R igual a 3 vezes fatorial de 2. E isto vai R 2 vezes fatorial de 1. E neste caso, chegamos aqui e dizemos, se o N for 1, então devolve 1. Portanto, isto vai ser igual a 1. 1 vezes 2, 2. Portanto, isto vai ser igual a 2. O return deu. Portanto, 2 vezes 3 é igual a 6. Portanto, isto vai ser igual a 6. Correto? Portanto, 4 vezes 6, 24. Portanto, isto é igual a 24. 5 vezes 24 é igual a 120. Portanto, o R vai ser igual a 120 e ao return. Correto? Acho que é simples de seguir. Ora, aquela coisa que está ali em cima, aquele if é igual a 1, return 1, chama-se condição de determinação. É o que garante que nós eventualmente vamos sair desta recursão. Porque se aquilo não estivesse ali, ele ia continuar por aqui abaixo, não é? O R a seguir seria 1 vezes fatorial de 0, depois seria 0 vezes fatorial de menos 1 e por aí em diante. Certo? O que não era propriamente aquilo que nós queríamos. Se nós nos esquecemos de pôr a condição de determinação numa função recursiva, vocês lembram-se o que acontecia quando nós nos enganávamos na condição num while, por exemplo, certo? Não? Ciclo infinito. Ele ficava ali parado para sempre. No caso de uma função recursiva, isso não acontece. Já vou explicar porque que não acontece. Eventualmente dá um erro deste género. Ou seja, este erro é um bocadinho mais complicado de ler do que é costume, mas basicamente, aqui, esta primeira parte aqui diz Previous line repeated 996 more times. Ou seja, basicamente ele está a dizer que isto vai repetir 996 vezes. Ele faz isto automaticamente. E dá o tal recursion error, maximum recursion depth exceeded. E porquê é que nós temos um limite do número de vezes que podemos chamar uma função? Bem, em primeiro lugar, para não dar um ciclo infinito. Em segundo lugar, é que existe mesmo esta noção de nós estamos a gastar memória de cada vez que chamamos a função. E como é que estamos a gastar memória? Reparem, quando eu chamo uma função, por exemplo, vamos chamar aqui a função XPTO. Aliás, vamos usar o fatorial. Vamos usar o fatorial mesmo, porque ela já está ali escrita no playground. Portanto, temos o fatorial. Agora, cada vez que eu chamo o fatorial, ele vai executar isto tudo e eventualmente vai chegar a este return. Como é que este return sabe onde é que deve continuar? Se eu chamo, vamos imaginar que eu tenho uma função, temos aqui um pedaço de código, depois temos aqui alguns, uma chamada fatorial, nem liguem ao facto da função ser recursiva, não interessa para este caso em particular. Depois temos aqui mais código, depois temos aqui mais fatorial, e mais código, e por aí em diante. Quando ele chama este fatorial aqui, ele eventualmente vai chegar àquele return e tem de saber que tem de voltar para aqui e não para aqui. Isto é guardado em variáveis internas, em algo que se chama o stack. Já vamos falar mais um bocadinho sobre ele, mas basicamente existe uma zona de memória chamada stack, que é onde estas variáveiszinhas vão ser postas. Onde é que eu tenho de voltar? Para onde é que eu tenho de voltar depois de acabar de executar esta subrotina, esta função? E cada função que eu chamo a meio do caminho vai colocar mais um bocado de memória. Ou seja, se eu começo a executar isto com o fatorial de 5, portanto vamos pôr aqui o stack. Não é?
E chamei aqui em baixo, deixa-me só pôr o outro ecrã, que é para termos números de linhas. Pronto, isto é um bocado mais complexo, ele não guarda os números das linhas, ok? Ele tem outras maneiras de guardar a posição. Mas, para o nosso caso, isto serve. Portanto, quando eu faço aquele print fatorial 5, portanto, quando eu chamo este fatorial 5, é metido no stack, olha, a seguir, vais ter de voltar para a linha 8. E isto é chamado. Vem aqui para dentro, faz esta coisa toda. Por acaso não era este que eu queria. Deixa-me pôr a outra versão. Fn igual a 1, return 1, R igual a N vezes fatorial N menos 1. Portanto, aqui não era 8, era 9. Portanto, neste caso, agora ele chega aqui, vai correr isto, chega aqui à linha 5 e tem uma chamada fatorial N-1. Então ele vai por aqui no stack 5. É para onde ele vai ter de voltar a seguir. E vai fazer isto N vezes. No nosso caso, ele vai fazer isto para N igual a 5, a 4, a 3. Vamos ficar pelo caso do 2. Portanto, vamos ter aqui 4 vezes, correto? Portanto, ele chega aqui à última vez, o N igual a 1, chamou aqui, não é? Foi esta aqui. Portanto, isto é para N igual a 5, isto é com N igual a 4. Isto, obviamente, isto não está guardado no stack, isto é só para vocês verem onde é que estávamos. E vai chamar aqui mais uma vez, afinal, fiz mal a conta. Para o N igual a 1. Chega ali ao N igual a 1, e encontra logo aqui, olha, return. E então o que é que vai acontecer? Ok, como houve um return, eu vou buscar aqui a última posição e eu sei para que linha é que eu tenho de voltar. Neste caso tenho de voltar para a linha a seguir. Não é? Portanto, ele não volta para a linha 5, volta para a linha 6. E vai fazer return outra vez. Return, aliás, vai fazer aquela conta e vai fazer o return. Portanto, isto entretanto desapareceu, depois desaparece este, depois desaparece este e ele sabe que eventualmente vai ter de voltar à linha 9, fazer o print e isto desaparecer. Ok? Portanto, esta é a ideia. Portanto, vocês reparem, cada vez que há uma chamada à função, gastamos mais um bocadinho de memória. E é possível esperar claro. Mesmo com computadores com as memórias todas que temos, nós também chegamos a ter tipo 40, 50 e 60 níveis de funções a ser chamadas. Portanto, é relativamente fácil acabar por estourar a memória. O Python nem sequer espera para acabar a memória. Okay? O Python meteu um limite fixo. É possível alterá-lo, mas normalmente é má ideia, porque quer dizer que há alguma coisa errada. Tem um limite de 1000. Ou seja, uma função só pode ser chamada, a profundidade destas chamadas, este stack, só pode ter 1000 entradas. Okay? Mas o stack é ainda mais complexo que isto. Okay? Portanto, nós já vimos que ele faz. Tem os vários sítios para onde é que tem de voltar. Mas guarda ainda mais coisas. Repare, eu tenho aqui uma variável que fiz aqui dentro da função, que é o R. Neste caso. Ora, o R desta chamada, portanto, isto aqui, nós sabemos que isto eventualmente vai chamar 5 vezes fatorial 4, correto? E isto vai fazer 4 vezes fatorial de 3. Okay? Nós sabemos que estes R's são diferentes. É como se fossem espaços distintos. Não é? Porque senão depois isto ficava tudo confuso. Eu, com uma chamada à função, estaria a alterar a chamada de outra função. Da mesma função, mas mais atrás. E isto não dá muito jeito. Correto? A não ser que queiramos de facto isso, e para isso temos as variáveis globais, etc. Não é? Lembram-se na aula anterior, quando falámos de scopes? As funções têm o seu scope. Não é? Agora, esse scope é armazenado aonde? Também ele no stack. Ou seja, qualquer variável que seja criada dentro da chamada à função, também ela é armazenada no stack. Ou seja, aqui nesta primeira chamada, fatorial 5,
na linha 9, não é? Nós já sabemos que vai ter que ser metido no stack o número da linha onde estávamos para sabermos como é que voltamos. Mas, reparem que este 5 vai entrar dentro daquela variável n, que está lá em cima, correto? E, portanto, ele aqui também vai ter de guardar que n igual a 5. Isto são aquelas caixinhas que nós sabemos na memória. O R, neste caso, por acaso, não vai ter de ser propriamente guardado, porque ele vai chamar primeiro o outro fatorial a seguir. Não é? Portanto, se eu a seguir vou chamar fatorial de n-1, portanto, para 4, nós sabemos que aquilo é a linha 5, portanto, vou criar aqui mais um, isto chama-se um frame stack, se alguma vez ouvirem o termo, já não é muito comum, era muito comum no tempo do assembly. Portanto, com o n igual a 4. E por aí em diante. 5, n igual a 3, 5, n igual a 2, 5, n igual a 1. Ora, nós sabemos que quando n igual a 1, portanto, isto tudo é resolvido de uma vez só, cada um. Ou seja, quando eu faço um return, eu não só vou ver para que linha é que tenho de voltar, mas vou limpar tudo o que diz respeito àquela chamada. Portanto, esta variável n aqui, apesar de ter o mesmo nome destas todas, são variáveis diferentes, porque estão ligadas à chamada da função. Portanto, isto desaparece. Mas agora aqui podemos ver, por exemplo, um caso interessante. Portanto, nós já chegámos à conclusão que fatorial de n-1, neste caso, portanto, fatorial de 2 menos 1 é igual a 1. Portanto, ele vai multiplicar esse 1 pelo n, que é 2, neste momento, não é? Está ali. Portanto, 2 vezes 1 é 2, e vai colocar isto na variável r. Não interessa o que é a variável r, vai ficar neste frame stack. Vai ser criada, em seguir vamos agarrar naquele valor e vamos devolver à função que o chamou, não interessa o que é, e o frame stack é apagado. Portanto, ali, aquilo que vem do fatorial era aquele 2, que nós sabíamos. Portanto, aquilo fica 3 vezes 2. Portanto, o R é criado aqui e fica igual a 6. E é isso que é devolvido para o nível acima. Portanto, isto é apagado. Aqui vai calcular e o R é igual a 120. Return do R. Portanto, o 120 vem aí. Por acaso isto, desculpa, eu tinha posto este n igual a 5, mas este n igual a 5 devia ter sido aqui. Porque ele já é dentro da chamada da função. Ok? Mas estão a perceber a ideia? Portanto, o stack serve para armazenar, isto é redutor o que eu vou dizer, mas o stack basicamente serve para armazenar tudo o que é temporário. Tudo o que é transiente, tudo aquilo que, em princípio, vai ser deitado fora. E, portanto, quando se estoura com o stack, bum, okay? Normalmente, o stack não tem o tamanho da memória. Ou seja, lá que vocês têm 16 ou 32 GB de RAM, não quer dizer que tenham 16 ou 32 GB de stack. Normalmente, as linguagens de programação guardam um pedaço disto para stack e guardam um bocado disto para o resto. Ok? Isto tem motivos de arquitetura, de performance, etc, etc, etc. Mas, por exemplo, em plataformas, se vocês estivessem a fazer um jogo, por exemplo, em PlayStation, ou quem diz PlayStation diz, as consolas, plataformas já. Se vocês estivessem a fazer e não estivessem a usar o Unity, por exemplo, ou a Unreal Track, estas coisas por vocês, mas se estivessem mesmo a fazer algo diretamente na plataforma, por exemplo, o stack by default, por omissão, o stack da PlayStation 4 é de 2 MB. Okay? É preciso dizer logo à partida, não dá um stack para. É preciso fazer isto explicitamente. Porquê? Porque a ideia é que as pessoas têm uma memória muito limitada, porque quando, por exemplo, os PCs têm os swap files, não é? Se vocês alocam mais memória do que precisam, ele vai para o disco. Certo? As consolas não têm isto. Portanto, normalmente, quando se programa para consolas, quer-se saber exatamente onde é que anda cada pedacinho de memória. E, portanto, eles não alocam como faz um PC que se calhar mete
1 GB logo no stack e pronto. Não sei, por acaso depende da linguagem de programação. Mas pronto, perceberam esta parte do stack, etc? E porque é que isto rebenta? Ora bem, então, moving on. Portanto, este erro do Maximum Recursion Depth Exceeded, isto normalmente é um erro que se chama Stack Overflow. Acho que vocês devem conhecer, alguns de vocês pelo menos devem conhecer o termo Stack Overflow do site, mas basicamente o Stack Overflow é um dos, eu diria que é para aí o segundo erro mais comum de programação. Stack Overflow só seguido pelo Segmentation Fault. Basicamente o Stack Overflow é, eu tinha um certo espaço preparado para isto, e agora ia chamar outra vez, mas já estou a escrever fora do stack, portanto, bum. Portanto, essencialmente, o Python não lhe chama Stack Overflow, porque em boa verdade ele detecta que vai acontecer essa situação e antes disso diz não, só mil chamadas. Pronto, isto foi aquilo que eu já estive aqui a explicar. Pronto, normalmente, quando se tem um Stack Overflow, ou Maximum Recursion Depth Exceeded, é essencialmente porque não fizemos a função bem, porque não pusemos aquele chamado critério, este critério de determinação em condições. Ora bem, então agora parte do exercício. Mas antes do exercício vamos fazer aqui, vamos falar de algo que é fun, apenas fun para alguém que gosta de engenharia e programação. Lamento com todos. Vamos falar da sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci é uma sequência que está definida como sendo a soma dos dois últimos números da sequência. Ou seja, começamos tipo com 0, 1. 0 mais 1 é 1. 1 mais 1 é 2. 2 mais 1 é 3. 3 mais 2 é 5. Por aí em diante. Sempre os dois últimos números da sequência. Sequência de Fibonacci é cortesia do Fibonacci. E tenho um pequeno vídeo, porque é giro. Pelo menos eu acho que é giro. Sobre os números, a sequência de porque é que a sequência de Fibonacci tem fascinado a humanidade nos últimos 600 anos, ou uma coisa assim do género. Adoro quando eu carrego full screen e isto não vai para full screen. Então. Está. Está ótimo isto. Ora bem, como é que eu vou buscar o link? Mais fácil procurar e pronto. So why do we learn mathematics? Essentially for three reasons: calculation, application, and last, and unfortunately least in terms of the time we give it, inspiration. Mathematics is the science of patterns, and we study it to learn how to think logically, critically, and creatively.
But too much of the mathematics that we learn in school is not effectively motivating. And when our students ask, why are we learning this? And they often hear that they'll need it in an upcoming math class or on a future test. But wouldn't it be great if every once in a while we did mathematics simply because it was fun or beautiful or because it excited the mind? Now, I know many people have not had the opportunity to see how this can happen, so let me give you a quick example with my favorite collection of numbers, the Fibonacci numbers. Yeah, already have Fibonacci fans here, that's great. Now, these numbers can be appreciated in many different ways. From the standpoint of calculation, they're as easy to understand as 1 plus 1, which is 2. Then 1 plus 2 is 3, 2 plus 3 is 5, 3 plus 5 is 8, and so on. Indeed, the person we call Fibonacci was actually named Leonardo of Pisa, and these numbers appear in his book, Liber Abaci, which taught the Western world the methods of arithmetic that we use today. In terms of applications, Fibonacci numbers appear in nature surprisingly often. The number of petals on a flower is typically a Fibonacci number, or the number of spirals on a sunflower or a pineapple tends to be a Fibonacci number as well. In fact, there are many more applications of Fibonacci numbers, but what I find most inspirational about them are the beautiful number patterns they display. Let me show you one of my favorites. Suppose you like to square numbers, and frankly, who doesn't? Let's look at the squares of the first few Fibonacci numbers. Okay, so 1 squared is 1, 2 squared is 4, 3 squared is 9, 5 squared is 25, and so on. All right, now, it's no surprise that when you add consecutive Fibonacci numbers, you get the next Fibonacci number, right? That's how you create it. But you wouldn't expect anything special to happen when you add the squares together. But check this out. 1 plus 1 gives us 2, and 1 plus 4 gives us 5. And 4 plus 9 is 13, 9 plus 25 is 34, and yes, the pattern continues. In fact, here's another one. Suppose you wanted to look at adding up the squares of the first few Fibonacci numbers. Let's see what we get there. So 1 plus 1 plus 4 is 6. Add 9 to that, we get 15. Add 25, we get 40. Add 64, we get 104. Now look at those numbers. Those are not Fibonacci numbers, but if you look at them closely, you'll see the Fibonacci numbers buried inside of them. You see it? I'll show it to you. 6 is 2 times 3, 15 is 3 times 5, 40 is 5 times 8, 2, 3, 5, 8. Who do we appreciate? Fibonacci, of course. Now, as much fun as it is to discover these patterns, it's even more satisfying to understand why they are true. Let's look at that last equation. Why should the squares of 1, 1, 2, 3, 5, and 8 add up to 8 times 13? I'll show you by drawing a simple picture. All right, we'll start with a 1 by 1 square, and next to that put another 1 by 1 square. Together they form a 1 by 2 rectangle. Beneath that, I'll put a 2 by 2 square, and next to that, a 3 by 3 square. Beneath that, a 5 by 5 square, and then an 8 by 8 square, creating one giant rectangle, right? Now let me ask you a simple question. What is the area of the rectangle? Well, on the one hand, it's the sum of the areas of the squares inside it, right? Just as we created it. It's 1 square plus 1 square plus 2 square plus 3 square plus 5 square plus 8 square, right? That's the area. On the other hand, because it's a rectangle, the area is equal to its height times its base. And the height is clearly 8, and the base is 5 plus 8, which is the next Fibonacci number, 13. Right? So the area is also 8 times 13. Since we've correctly calculated the area 2 different ways, they have to be the same number. And that's why the squares of 1, 1, 2, 3, 5, and 8 add up to 8 times 13. Now, if we continue this process, we'll generate rectangles of the form 13 by 21, 21 by 34, and so on. Now check this out. If you divide 13 by 8, you get 1.625.
And if you divide the larger number by the smaller number, then these ratios get closer and closer to about 1.618, known to many people as the golden ratio, a number which has fascinated mathematicians, scientists, and artists for centuries. Now, I show all this to you because, like so much of mathematics, there's a beautiful side to it that I fear does not get enough attention in our schools. We spend lots of time learning about calculation, but let's not forget about application, including perhaps the most important application of all, learning how to think. If I could summarize this in one sentence, it would be this. Mathematics is not just solving for X, it's also figuring out why. Thank you very much. Ok? Espero que tenham achado interessante. Há outras sequências de números mais complexas que a sequência de Fibonacci em que se consegue encontrar este tipo de padrões, etc. E, de facto, quanto mais matemática avançada se faz, mais se encontram outras aplicações da sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci é particularmente interessante. Por exemplo, os artistas muitas vezes usam o Golden Ratio para determinar proporções no ecrã. É comum, se vocês agarrarem, sei lá, metade dos sites de internet e começarem a agarrar como é que o espaço está dividido e começarem a fazer contas, vocês vão encontrar o 1.6, 18, etc, etc, imensas vezes. Agora, ninguém sabe muito bem, há muita investigação, há muita, não, já não há muita, mas há bastante investigação à volta da ideia de se isto é causa ou efeito. Ou seja, se alguém pegou nesta ideia do 1.16, 18 ser proporções perfeitas e começou a usar aquilo e nós olhávamos para aquilo, o resto da humanidade olhava para aquilo e pensava, ok, isto é porreiro e tem estas proporções, se passamos a associar estas proporções como sendo algo, isto é de facto bom, ou se há de facto qualquer coisa de mágico nestas proporções. Por exemplo, Leonardo da Vinci era obcecado com o Golden Ratio, o Homem do Vitruvio, aquele quadro clássico do homem em duas posições, por exemplo, segue estas proporções o mais exato que ele conseguia na altura. Okay? Portanto, é interessante porque isto, apesar de tudo, existe uma raiz matemática para isto. Ora, portanto, como eu tinha dito, a sequência de Fibonacci está associada à soma dos últimos dois números, está presente na natureza numa série de estruturas em que nós podemos agarrar no número de elementos de uma espiral, etc., e tirar. Por exemplo. Agora, então, a parte do exercício. Criei uma função recursiva para mostrar o enésimo elemento da sequência de Fibonacci. Ok? Carry on. Exercício. Às 9 da manhã ninguém quer fazer nenhum. Como é que fiz o fatorial? São condições de terminação. Não pode ser para trás da sequência. São iniciais, essa sequência positiva para base de leite. Certo. Se acabar as coisas, eu não posso fazer mais nada. É a condição de terminação.
Repara que no fatorial também fazemos isso, não é? Repara que eu puxei o fatorial e começar no 5, 4, ou seja, para trás. No fundo, nós estamos sempre numa função recursiva. A regra geral, nós começamos com a condição, com o estado final e vamos andando para trás. Não é necessário, mas regra geral é mais fácil. Então, esses números. Quem é aquela proporção de se fosse mesmo a proporção de ficar, se fosse o outro caso que é o Está quase certo. Isto não faz sentido. Não, vai chegar aqui uma conta que o filho menos um vai devolver uma string por causa que uma string. Não foi o que eu fiz na função conhecida do fatorial. Se o n é menor que 2, tu tens de lembrar cá fora o valor. O que é o primeiro dígito de Fibonacci? O que é o segundo dígito de Fibonacci? Tens de pensar o que a função quer dizer.
Por acaso está comigo as coisas, isso é confuso. Sim. Qual é a produção da lista dos fósseis? LS. LS. Vejam o exemplo da outra função, a função do fatorial. Tentem inspirar-se lá. Eles estão a ter mais dificuldades. Sim, acho que foi o caso que eu pus lá. Eu consigo dizer a solução. A solução do outro. 2584.
mexer, porque se vais fazer assim, depois gostas de fazer uma vez, tens de escrever tudo outra vez. Olha, por exemplo, o fatorial. Vou fazer uma coisa muito similar àquilo. O fatorial está definido como sendo o fatorial do número é igual a esse número vezes o fatorial desse número. O Fibonacci, o que tu tens é a sequência de Fibonacci, o número é igual ao dois números anteriores somados. Basicamente. O que é essa mesmo? Isto não é código, isto é a base daquilo que vocês estão a tentar fazer. Ok? Portanto, o número de Fibonacci n vai ser igual ao número de Fibonacci 2 atrás, somado com o número de Fibonacci atrás, imediatamente atrás. Portanto, se vemos 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Não é? Portanto, se eu quero este número vai ser igual. Este é o número n, portanto, isto é o n menos 2 e isto é o n menos 1. Então, eu quero calcular este e somar com calcular este.
Que é chamado Python em cima desse fecheiro, não vai fazer. Hã? Pai, e o nome do fecheiro. Você está na mesma parte. Agora tem que ser isso. Exit. Já estás a complicar. N menos 2, N menos 1. E eu próprio. A gente vai fazer o mesmo do você. Vai fazer o mesmo do 2 e o que é menos 1. 2 está. Não é ele e o próprio próximo. Da sintaxe já. Já passaste a fase em que estavas a pensar na coisa e estavas a pensar bem, depois, quando a coisa começou a correr mal, começas a complicar. Vocês, na regra geral, quando começam a complicar, já desviaram um caminho certo. Mas a maior parte destas coisas que eu estou para vocês fazerem são relativamente simples. Eu não vou for aqui fazer 250 linhas de código direto. Hã? Pouco. É tipo uma API que não faz o valor das empresas. Eu não sou utilizando isso. Tinha um exemplo de 306 que eu não sei. Eu tive que estar a verificar isso tudo. No projeto, num jogo a sério, se incluímos o Edge, até para ser 5, 6 milhões de coisas de código. Com o Edge. Se não tiveres o Edge, deve ir às 70 a 100. E este código não é talvez sinónimo de complexidade. Na década de 70 era sinónimo e era como muitas vezes fez muito dinheiro na década de 70. Ora bem, querem mais um bocadinho ou põe a solução? Repare. Está quase tudo aqui. Portanto, aqui a única coisa que temos de acrescentar é isto é o resultado da nossa função. Portanto, podemos pôr aqui, atribuir isto a um R. Portanto, agora só temos de definir a nossa função.
É essencialmente isto. Okay? Havia alguém que estava a tentar fazer daqui por... Isto não é nada, isto é uma chamada a uma função. Não é um nome de uma variável válida. Okay? Depois havia gente que estava aqui a tentar começar com multiplicações, etc. Como eu estava a dizer ao vosso colega, quando vocês começam a complicar muito, regra geral a coisa já não vai bem. Okay? Normalmente é altamente improvável vocês chegarem a uma solução correta atirando barra parede. Okay? Programação, isso funciona em muitas coisas, mas a programação, infelizmente para vocês, não funciona propriamente bem. Portanto, já temos então aqui a função base, o esqueleto da função recursiva. Em regra geral, o esqueleto de uma função recursiva, a base, é muito simples, na maior parte dos casos. O problema é a função de terminação, não é? Porque se eu puser isto, ele vai continuar a andar e nunca vai parar. Não é? Precisamos da condição de terminação. Ora, se a sequência de Fibonacci é qualquer coisa deste género, o problema é que quando chegamos a este número e a este número, quando eu estou a calcular este número, eu tenho o número anterior, mas não tenho este número. E a mesma coisa se aplica a este. Não tenho nem este número, nem este número. Portanto, eu basicamente quero que estes dois casos são a exceção àquela regra. E, portanto, há várias maneiras. Por exemplo, podia ver, olha, se o n for 0, devolve 0. Se o n for 1, devolve 1. Nós sabemos que é isso que interessa. Porquê? Porque eu quero, quando chego aqui ao 2... desculpem, isto é 1. Agora depende de como é que nós definimos aqui a sequência de Fibonacci, por acaso. Porque há quem não ponha quem não inclua o 0 no conceito do Fibonacci. É um assunto de discussão, mas que não interessa particularmente para o nosso caso. Portanto, quando nós estamos aqui, nós queremos que, quando vamos ver aqui o 2, por exemplo, no caso aqui do Fibonacci 2, nós queremos que o R seja igual a Fibonacci 0 mais Fibonacci de 1. E queremos que ambos estes valores sejam igual a 1. Correto? Portanto, o que nós queremos é fazer esta exceção. E, portanto, podemos pôr aqui if n menor que 2, portanto, para 0 ou para 1, return 1. Ok? Agora aqui, vou fazer aqui em código, para isto também fica no vídeo. Isto é que convinha ter ficado ligado. Em código. Se o n for menor que 2, retorna 1. O R vai ser igual a Fibonacci n menos 2 mais Fibonacci n menos 1. Se eu experimentar agora isto, a princípio... Por acaso não está a dar o resultado que eu tenho nos slides, depois tenho de alterar os slides. Deixa-me lá ver, portanto, Fibonacci de 0 está a dar 1. Pois. Ok, só aqui um caveat. Eu aqui, quando defini isto aqui, defini a sequência a começar no 0. O que é que isto quer dizer? Basicamente que o número que vai dar o Fibonacci 18, com o 0 tem um valor, se eu incluir o 0 tem um valor, se eu não incluir o 0 tem outro. O que vale é que é relativamente fácil incluir ou não incluir o 0. Aqui, basicamente, se o n for menor que 2, a questão é se eu devolvo 1, isso é o caso em que eu não incluo o 0 na sequência, ou devolvo n. Portanto, quando Fibonacci é 0, devolve 0, quando Fibonacci é 1, devolve 1. E, portanto, neste caso, já dá o valor que eu tenho nos slides. Pronto. Como eu vos disse, não há propriamente um consenso
se o zero pertence, se o zero é um número de Fibonacci ou não. Regra geral, não é particularmente importante porque todo o Fibonacci funciona através de somas. Portanto, eu adicionar mais 0 menos 0 é um pouquinho diferente. Mas pronto, vamos trabalhar atento que em consideração qual dos casos é que é. Dúvidas? Há dúvidas? Ok, agora, dito isto, sequência de Fibonacci calculada com as funções recursivas de uma forma geral têm problemas, ok? Não, já para não falar nesta questão da recursão infinita que pode acontecer no Stack Overflow, também são ineficientes. Porquê? Porque precisam normalmente muito mais memória. Aquela primeira versão do lembram-se quando eu vos mostrei a função do fatorial com sendo recursiva e não sendo recursiva, não é? Usando um for ou usando recursão. A versão com o for é muito mais eficiente. Ok? E então perguntarão vocês, então porquê que raio é que eu quero funções recursivas? Em boa verdade, porque as funções recursivas não são muito eficientes neste tipo de caso, mas são às vezes possíveis. Isto é, tudo o que dependa de haver um estado grande precisa de ser recursivo. Senão não se vai conseguir guardar o estado. O que é que eu quero dizer com guardar o estado? Vocês lembram-se, quando nós fizemos a função fatorial em recursivo, aliás, vou fazer a versão, assim, vou pôr aqui outra vez. Isto é de recursivo. Okay? Isto é a versão recursiva e isto é a versão com for. Okay? Fazem exatamente a mesma coisa estas duas funções. Uma simplesmente usa a função recursiva e a outra fatorial. Esta é muito mais eficiente que esta. Ok? Qual é que é o problema? Pode não ser um problema. Eu aqui precisei ter aqui uma variável para guardar o estado. Okay? E isso não é grave. Nós sabemos que implicitamente este aqui está a guardar uma variável por cada passo. Não é? Este aqui tem de guardar esta variável e geri-la. Quando é uma variável, é pacífico. Agora, vamos olhar para o Fibonacci. Recursivo. E versão com for. Aliás, last 0, last 1, last 1 igual a
Ok. Portanto, isto é a versão não recursiva do fatorial. Desculpem, do Fibonacci. Porquê? Porque eu aqui já vou ter de guardar os dois últimos estados. Isto estava para simplificar um bocado, obviamente, mas também é esta, portanto, estamos quites. Portanto, a ideia aqui é que eu vou ter de ir guardando os últimos dois valores e vou ter de os ir propagando para uma variável, para outra variável, etc. Agora, imaginem que isto é uma função mais complexa ainda. De, por exemplo, eu navegar num espaço bidimensional, em que já tenho muitas variáveis. Onde é que eu já andei, onde é que não andei, etc. Ou seja, isto aos poucos começa a ficar excessivamente complexo de não usar recursão. Já para não falar que há situações em que é impossível. Estes casos que nós estamos a ver está bem definido. Como é que eu caminho ao longo do espaço de possibilidades. Ou seja, eu quando estou no 5 eu só posso ir para o 3 e para o 2. Só posso ir buscar o 3 e o 2. Não é? Agora, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma estrutura em árvore. Isto é uma estrutura. A lista de listas, de listas, de listas, de listas. Não interessa. Importa que eu aqui, algoritmicamente, eu estou à procura de um certo número que está algures aqui. Neste caso está aqui. Como é que eu faço isto não recursivamente? Porque neste momento é fácil fazer isto recursivamente. Repara, eu começo aqui, depois vou a todos os nós filhos, ou seja, a todos os que estão por baixo dele, primeiro vou a este. Depois vou a todos os filhos deste, depois vou a este. Este já não tem filhos, portanto volto para aqui. Ou seja, recursivamente é fácil de olhar para esta árvore toda. Não recursivamente isto é uma charupada. Porque eu tenho que ter uma lista que guarda os sítios onde eu já andei, ou os sítios que eu vou a seguir, etc. Às vezes é inevitável. E quando performance é um problema, é inevitável, mas o código fica muito mais complicado. Isso nota-se bem, por exemplo, aqui no Fibonacci. Zerando tudo isto tudo, voltar à minha função anterior. Por exemplo, se eu pedir aqui o Fibonacci 180. Olha o tempo que isto demora. Pronto, e vai chegar a um ponto em que é mesmo impossível. Ele vai estourar a recursão. Porque este caso é particularmente mau do Fibonacci, porque eu estou a calcular para cada um dos números, eu estou a calcular todos os outros anteriores, etc. Múltiplas vezes. É um bocado parvo. O Fibonacci não seria propriamente, é um bom exemplo de uma função recursiva, mas implementacionalmente é miserável. Ok. Bem, acho que vamos chegar aqui até daqui a 6 meses, portanto. Não vou interromper. Ok. Dúvidas acerca disto? Tudo nesta de funções recursivas? Eu não gosto muito de dar pistas, mas este é um tipo de coisas que pode aparecer, sei lá, num teste, coisa desse género. Portanto. Ok. Vamos então agora ver outro tópico, mudando radicalmente de assunto, e vamos falar um pouco de strings. Vamos melhorar o nosso conhecimento de strings. Vocês já começaram a dar C em introdução, computação? Pronto. Infelizmente o C não tem strings, ou melhor, tem mais ou menos strings. Não se chama um bloco de string. E não tem a flexibilidade que as linguagens de mais alto nível têm, a nível de manipulação. Portanto, faz sentido falarmos aqui sobre elas. Portanto, neste caso, estou a criar ali uma string chamada Walter, e estou a escrevê-lo. Até aqui não há surpresas.
Ora, nós podemos usar tanto as aspas como as plicas para encapsular uma string. Okay? Não interessa. Interessa é que façam match. Não posso pôr plicas de um lado e aspas do outro. Okay? Porquê que isso é útil ter duas maneiras? Porque, por exemplo, podemos querer meter dentro da variável algo que tem aspas. Se eu começo com plicas, posso usar aspas. Se eu tivesse começado com aspas, não ia poder usar aspas. Mas aqui, nesta frase, eu tenho um problema. Tenho uma plica. Ou seja, eu começo com plica e tenho uma plica aqui no meio. Ora, o que é que vai acontecer? O computador, como é extraordinariamente estúpido, chega aqui, ok, string, acabou aqui. E começa a dar raio. Não é? Neste caso, ele dá um erro. Ele não faz ideia porque está ali um T depois de uma string acabar. Para resolver isso, nós temos de usar o que se chama um código de escape. Ou seja, vamos ter de dizer, usando uma barra, para backlash, que o próximo caractere é para ser interpretado de forma literal. Neste caso, barra plica, ele vai dizer é uma plica com caractere e não o fim de uma string. Vamos ver? Portanto, assim já funciona perfeitamente. Há mais códigos de escape que são interessantes. Por exemplo, o barra N. Eu estou a usar aqui. Cada vez que uma string encontra um barra N, ele vai substituir isso por um enter. Ok? Uma string também pode ser tratada como uma lista em certas condições. Por exemplo, eu posso ir buscar o primeiro caractere. O primeiro não, desculpem, o segundo, porque isto é zero-based. Portanto, o 0 é aspa, o 1 é o y. Reparem que a palavra de ordem ali é praticamente como listas. Uma string não é uma lista. Simplesmente tem algumas semelhanças. Nomeadamente, pode ser indexada. Podemos usar slicing. Neste caso, podemos ir sacar aquele yes. Apesar de parecer uma lista, continua a ser um tipo elementar. Eu vos tinha dito. Ou seja, se eu tenho uma variável Walter com ABCDEFG e crio uma variável harmónica que é igual ao Walter, depois a seguir faço Walter igual a Walter vezes 2, isto funciona, eu posso multiplicar uma string por um número, o que ele faz é que agarra na string e é como se eu somasse múltiplas vezes. Faz sentido, não é? O que é uma multiplicação? É simplesmente uma soma múltiplas vezes. Portanto, neste caso, o Walter e a harmónica continuam com valores distintos. Se isto fosse uma lista, isso não acontecia, não é? Porque teríamos uma referência. Portanto, ele continua a ser um tipo elementar. Também não se pode alterar elementos individuais como se faz num array. Ok? Portanto, se eu quisesse, por exemplo, passar este C de uma minúscula para uma maiúscula, eu não posso fazer isto. Eu não posso dizer que o elemento 2, 0, 1, 2, é igual a um certo caractere. Isto não é possível. By design. Há certas linguagens de programação em que isto é possível. Por exemplo, o C e o C#, por exemplo, permitem isto. Mas no caso do Python é by design. Se nós quiséssemos fazer isso, podíamos usar o slicing operator. Portanto, a minha nova string é igual caractere ao segundo caractere, do primeiro caractere até ao segundo, ao terceiro, aliás, mais um C maiúsculo, mais os caracteres que vêm a seguir. E, portanto, ficava assim. Certo? Existem uma série de funções interessantes que se pode usar com strings. Ora bem, nós já vimos o print, não é? Mas aqui temos, por exemplo, o replace. O replace, o que faz é que procura a primeira string e substitui pela segunda. Todas as entradas que houvesse. Portanto, se houvesse 2x, ele ia substituir por 2x. Portanto, neste caso, ele passa isto de yes, he said
para yes, she said. Portanto, ele substituiu o he pelo she. Okay? Temos, por exemplo, uma função como o upper, converte tudo para shouty noises. Temos uma função de procura, o ponto index. Eu vou procurar esta substring aqui. E ele vai me dar o index onde isto começa. Portanto, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também podemos contar o número de elementos iguais a um certo elemento. Portanto, aqui, por exemplo, estamos a contar o número de hash que há na string. Finalmente, um dos mais úteis de todos, o split. E o split a seguir podemos dizer com o que é que queremos separar. Neste caso eu estou a dizer com o espaço. E o que é que ele vai fazer? Ele vai agarrar nesta string, vai parti-la em bocados, em que cada separador vai ser os vários caracteres que eu puser ali dentro, e devolver-me uma lista com os vários elementos. Neste caso eu digo, olha, parto isto dos espaços, portanto eu fico ali com o yes, fico ali com o vírgula. Está bem, sim. Desculpa, eu é que estava aqui a ler mal. Portanto, fiquei aqui com este primeiro, que é, reparem, começa aqui nesta plica, acaba nesta plica. Ou seja, temos um yes, vírgula, depois é que é um espaço, portanto ele separa isto é um, isto é outro, porque está entre dois espaços, e isto está entre um espaço e o fim. Okay? E isto podia ser qualquer coisa, eu podia partir aqui, por exemplo, com a vírgula, também. Portanto, se eu partisse com a vírgula não seria incluída. É considerado ele próprio um separador. Deixa-me mostrar-vos um exemplo disso. Portanto, se eu escrever walter.split com o espaço, então tenho aquilo que é óbvio, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, P, L. Se eu, por exemplo, tivesse aqui uma vírgula, essa vírgula pertence a esta segunda string, não é? Porque ele só está a separar nos espaços. Mas, por exemplo, se eu dissesse separa-me isto, mas em vez de usar o espaço, usa-me a vírgula, ele separava-me só em duas, porque eu tinha a primeira e depois tenho o que vem a seguir, que neste caso também tem um espaço. Certo? Porque tem aqui este espaço. Portanto, ele vai aqui até encontrar uma vírgula, devolve isso. E depois continua até chegar ao fim ou encontrar outra vírgula. Portanto, se eu pusesse aqui, assim, teria 3. Posso também lhe dizer múltiplos. Separo-me isto nas vírgulas e nos espaços. E nesse caso, ele até me tira este espaço, porque ele também é um separador. E ele não mete na lista strings vazias. Apesar de que isso são opções e podem ser controlados. Mas pronto, para já não nos interessa particularmente. Ok? Portanto, agora podemos voltar à nossa aventura de texto. Lembram-se do estado em que ela estava anteriormente, não é? Deixa-me ver se eu me lembro do estado em que estava anteriormente. Ok. Vou fazer aqui uma cópia. Portanto, quando eu carrego no Enter, ele diz I don't understand. Eu posso dizer que quero ir para norte. Acho que deve ter mudado aqui coisas. Isto deve ter sido quando eu vos mostrei qualquer coisa. Portanto, o sistema de navegação funciona. Espera aí. Ok. Agora, vamos começar por limpar o input. E o que é que eu quero dizer com limpar o input? Há aqui vários pequenos problemas. Em primeiro lugar, se eu carregar no Enter,
ele diz I don't understand, o que é um bocado parvo. Não devia dizer nada. Pronto, carregar o enter. So what? Segundo lugar, por exemplo, se eu escrever North em maiúsculas, ele também dá erro. Porquê? Ele está à espera de North com minúsculas. Aliás, nem interessa. Se eu variar, ele não entende nada que não seja exatamente aquele North que eu tinha ali. Mas, mesmo que eu escreva North, se eu puser assim, por exemplo, um espaço antes, ele também não percebe porquê. Não encontra um espaço. Espaço North é diferente de North. E a mesma coisa se eu puser um espaço depois. Portanto, o nosso sistema de input está manifestamente estragado. Não funciona na prática. Portanto, agora vamos resolver estes pequenos problemas todos. Portanto, vamos começar pelo primeiro. O que eu falei. Ou seja, eu carregar e ele dizer I don't understand. Para isso, só temos de verificar se é vazio. Se for vazio, faz qualquer coisa. E o que é o qualquer coisa neste caso? Se for vazio, ele faz qualquer coisa. Neste caso, vamos dizer you do nothing, para já. Depois, provavelmente, queremos mesmo não fazer nada. Caso contrário, então agora vamos fazer todas estas coisas que já tínhamos cá antes. Não é? Portanto, ele agora aparece you do nothing. Portanto, ele está a detectar aquilo. Ora, como nós já tínhamos falado, se não queremos que aconteça nada, mas queremos ter uma condição à mesma, temos de usar o pass. Pass basicamente é não faças nada. Em vez de estarmos a escrever. Portanto, até aqui, tudo bem. Agora, temos aqui só um pequeno problema. Quer dizer, não é um problema. Não é particularmente grave. Que é isto aqui. Reparem, eu tenho que pôr if command pass e depois tenho que ter aqui um else. É interessante que eu pudesse passar, por assim dizer, sem ter de sequer meter aquilo num bloco. Que eu pudesse dizer, de qualquer forma, olha, já chega, volta para o princípio deste lado. Porquê? Porque o meu interesse aqui, eu tenho este else, simplesmente para depois eu conseguir que ele volte para aqui. Portanto, eu gostava de ter uma maneira de ir daqui diretamente para aqui. Não é? Da mesma forma como nós tínhamos o break, que sai de um ciclo, nós temos uma outra cláusula que se chama continue. E então já não precisamos do else. Porquê? Porque ele assim que chegar ali, aquele command, ele assim que chegar aqui, vai fazer continue. Portanto, ele nem sequer continua para aqui. Ele assim que chega aqui ao continue, vai ver qual é que é o ciclo for ou while, que está mais perto, e vai saltar para o princípio disso. Vai verificar outra vez ali a condição, vai perguntar outra vez what now, e vai escrever o command. Portanto, neste caso, não faz nada sem se dizer what now. Ok? Agora, isto ainda não está perfeito. Está porreiro, está melhor, mas not perfect. Porquê? Porque eu continuo a poder aldrabar. Se eu chegar aqui, enter, faz isto, mas se eu puser um espaço, novamente, porquê? Porque espaço é diferente de aspas. Vazio. Não é? Apesar de nós não o vermos, e ainda consegue ser mais perverso. Se eu, por exemplo, puser aqui um cursor up, ainda fica mais esquisito. Porque ele detecta aquele caractere especial, ele basicamente vai dizer I don't understand e esse caractere especial e anda para cima. Porque eu estou a dizer I don't understand e o código.
Portanto, se eu disse anda para cima, não anda para cima. Andou para cima e escreveu o botão à mesma linha, em vez de escrever na linha de baixo. Um bocado parvo, mas dá este resultado lindo. Portanto, vamos querer limpar mais ainda o input. Para isso, podemos usar onde é que está? Okay. Nós podemos usar uma outra função que eu não falei ainda, que é o strip. E o que é que o strip faz? Não é tão divertido como possa parecer. Basicamente, o que o strip faz é que retira qualquer tipo de espaços no princípio e no fim da string. E caracteres especiais, etc. Portanto, basicamente serve mesmo para isto, para limpar o input de coisas indesejáveis. Portanto, se eu chegar aqui, depois de fazer command igual a input, fizer, obviamente eu podia fazer isto tudo numa só linha, mas vamos fazer o strip. E o que é que ele vai fazer, o strip? Agora posso pôr aqui os espaços que eu quiser, ele não vai interpretar como outra coisa qualquer. Se ele faz isso, eu tenho que tentar número 8, certo? Sim. Até qualquer caractere que não um espaço. Um espaço, um tab, o que eles chamam white spaces. Porque isto pode estar definido. Isto ainda é mais sofisticado. Caso vocês não saibam, e é pouco provável que vocês saibam, em certos sistemas de caracteres, existe um sistema de caracteres universal, não é? Nós estamos a trabalhar com algo que se chama ASCII, certo? American Standard Code for Information Interchange. Basicamente é um caractere que inicialmente estava definido entre 0 e 127 caracteres, depois foi estendido para 0 a 256, a 0 a 255, aliás. E, como é bastante óbvio, 255 caracteres não é suficiente para todas as línguas do mundo. Okay? Só o chinês simplificado tem 40 mil caracteres. Portanto, é um bocado difícil pôr aquilo dentro dos 255. Então surgiram outros sistemas. Há muitos sistemas, andaram a batata durante anos e anos e anos e anos, e finalmente assentou-se em algo que se chama UTF. Unicode Transfer Format. E existem várias variantes disto, UTF-8, UTF-16, UTF-32. Eles têm características subtilmente diferentes, basicamente se ocupam mais espaço por caractere ou menos. O UTF-32 é de tal modo gigantesco e compreensivo que até smileys e emoticons, etc., pertencem a um certo tipo de caractere. Não é necessariamente ponto e vírgula parênteses, mas é mesmo um caractere que representa aquele smile. Pronto. Ora, este tipo de formatos já suportam basicamente todas as línguas do mundo. Só que isto traz uma série de problemas. O que é... agora vamos fingir que eu sei chinês ou qualquer coisa do género. O que é a maiúscula disto? O que é um upper disto? Isto é um upper? Isto é um lower? Eu não sei. Agora, podem imaginar se vos dissessem pá, Diogo, faz aí, põe isto a funcionar com todos os caracteres, etc. No mundo. Por exemplo, o Strikers Edge, o último jogo em que eu trabalhei, nós estávamos traduzidos em português, espanhol, italiano, francês, alemão, russo, chinês simplificado e coreano, e isto deu qualquer coisa como 90 e tal mil caracteres diferentes que tinham de estar em código. Ora, como podem imaginar, eu não sei falar chinês, ou russo, ou japonês, ou coreano. Portanto, aliás, não é só não saber falar, eu também não sei falar italiano, eu nem sequer consigo compreender o que estou a ver. Okay? Portanto, vocês podem imaginar como era chato se eu tivesse lidado de facto com isso, se tivesse de aprender coreano para conseguir fazer a tradução de um jogo. Felizmente, a maior parte das linguagens de programação tem maneiras de tratar isto. Só que isto traz pequenos problemas. Nomeadamente, por exemplo, em UTF-32, que eu saiba, é possível que haja mais, mas que eu saiba, existem pelo menos 8 caracteres diferentes para o espaço.
Porque, por exemplo, os chineses têm dois tipos de espaço. Têm um espaço curto e um espaço longo. Não me pergunta porquê é que eles usam esta coisa em circunstâncias é que eles usam um e o outro, mas são de facto diferentes. Por exemplo, pontos de exclamação. Os chineses também têm o ponto de exclamação deles, eles têm pelo menos dois. E vocês olham e dizem, são iguais. Mas não são. Há ali uma diferença qualquer que para eles é super importante, não me perguntem porquê, mas o que é facto é que eu tenho dois códigos que querem dizer ponto de exclamação. Ora, se eu tivesse de fazer esse código, seria uma pincelada descomunal. A maior parte destas linguagens de programação, especialmente estas de alto nível, já têm maneiras de tratar isto. Ou seja, se vocês agarrarem em algo em russo ou em grego e fizerem upper, ele sabe traduzir os caracteres corretamente, se é que eles têm equivalentes. Eu acho que os chineses e essas línguas orientais não têm o conceito de maiúscula e de minúscula. But I don't know. E infelizmente não tive de descobrir. Ora, porquê que eu entrei nesta tangente dos 8 caracteres de espaço? O strip sabe tratar isso. Porquê? Porque se eu carregar na barra de espaço num teclado chinês, eu se calhar estou a obter um caractere que não é o espaço como nós o conhecemos. É o espaço chinês. Vamos chamar assim. Mas o strip sabe tratar essas coisas. Portanto, espetáculo. Portanto, neste momento já não consigo passar ao lado daquilo. Outra alteração que também dá jeito é a ideia das maiúsculas e de minúsculas. Se nós agarrarmos em todo o comando e o pusermos lowercase, por exemplo, já não temos de nos preocupar, desde todos os comandos, os nomes dos objetos, etc., desde tudo em lowercase, internamente, não é necessariamente aquilo que estamos a ver escrito, mas internamente, não estamos interessados se ele resolveu alternar o caps lock ou não. E, portanto, aqui podemos, depois de fazer o strip, ou antes, não interessava nesse caso, comando low. O que quer dizer que se eu agora correr isto, posso escrever isto como me apetecer. E ele vai funcionar. Ok? Isto é um cuidado que vocês devem ter quando fazem funções. São coisas que têm um input do utilizador. Ok? Posso dizer-vos que nos projetos do ano passado de Introdução na Prática Física 2, quase toda a gente perdeu 2 valores, porque simplesmente nem sequer teve cuidado com os inputs. Ou seja, aquilo são uma série de aplicações em que é preciso pedir inputs ao utilizador, e como ninguém tinha cuidado a fazer isso, pum, rebentava nos casos de teste. Portanto, tenham sempre cuidado com estas coisas de validar se o que estão a receber faz sentido. Ok? Ok. Agora, exercício / trabalho de casa, conforme preferirem. I can go either way. Fazer a mesma coisa que fizemos antes, uma função de dot product, mas, em vez de eu passar números, como fizemos, lembram-se? Passámos 2, 0, 1, 1, com 4 parâmetros. Agora, eu quero passar 2 parâmetros, só que são strings. Ou seja, tenho aqui um 2.0,0, e este é um parâmetro, é um dos vetores, e este é o outro. E quero fazer, interpretar isto, usando aqueles comandos todos que nós vimos, bem, não é preciso todos, usando os comandos que nós vimos, para calcular o produto interno de 2 vetores escritos enquanto strings. Ok? Agora, como já são 10 e 1 quarto para as 11, portanto a aula está mesmo a acabar, já não vamos ter que declarar mais nada, portanto coloco a vossa, se querem fazer aqui, eu no final da aula ainda falo com vocês e ainda vejo se vocês estão na direção certa. Se não, podem usar isto como trabalho de casa, e eu recomendo vivamente que o façam, porque senão vocês vão escorrer muito mal no teste. Okay? Não pensem que estudam 2 dias antes e está tudo. Hã? 10? Se não estou a
É, dezembro, sim. Se não estou em erro. É presencial. Hã? É presencial. É. As professoras deu dia 10 com uma aula a mais. Foi? Sim. Mas sim, vai ser presencial. Isso deve ter feito na altura, deve ter feito duas semanas, que se não associar as duas coisas. Portanto, se quiserem então trabalhem nisto agora e eu no final da aula passo aí por vocês e vejo se vocês estão indo na direção certa e dou-vos umas dicas, se não levem isto para casa. Está aqui a folha de presenças, que o vosso colega não assinou, mas pronto. Assinar a folha de presenças? Está aqui, tinha acabado de mencionar. Mas podem assinar a folha de presenças. E pronto.